Seção 2ª. Da abertura da urna. Artigo 165. Antes de abrir cada urna, a junta verificará: inciso 1º. Se há indício de violação da urna. Inciso 2º. Se a mesa receptora se constituiu legalmente. Inciso 3º. Se as folhas individuais de votação e as folhas modelo 2 são autênticas. Inciso 4º. Se a eleição se realizou no dia, hora e local designados e se a votação não foi encerrada antes das 17 horas. Inciso 5º. Se foram infringidos. Inciso 6º. Se a sessão eleitoral foi localizada com infração ao disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 135. Inciso 7º. Se foi recusada, sem fundamento legal, a fiscalização de partidos aos atos eleitorais. Inciso 8º. Se votou eleitor excluído do alistamento. Inciso 9º. Se votou eleitor de outra seção, a não ser nos casos expressamente admitidos. Inciso 10. Se houve demora na entrega da urna e dos documentos conforme determina o número inciso 6º, do artigo 154. Inciso 11. Parágrafo 1º. Se houver indício de violação da urna, proceder-se-á, da seguinte forma. Inciso 1º. Antes da apuração, o presidente da junta indicará a pessoa idônea para servir como perito e examinar a urna com assistência do representante do Ministério Público. Inciso 2º. Se o perito concluir pela existência de violação e o seu parecer for aceito pela junta, o presidente desta comunicará a ocorrência ao Tribunal Regional, para as providências de lei. Inciso 3º. Se o perito e o representante do Ministério Público concluírem pela inexistência de violação, far-se-á apuração. Inciso 4º. Se apenas o representante do Ministério Público entender que a urna foi violada, a junta decidirá, podendo aquele, se a decisão não for unânime, recorrer imediatamente para o Tribunal Regional. Inciso 5º. Não poderão servir de peritos os referidos no artigo 36, parágrafo 3º, números 1º a inciso 4º. Parágrafo 2º. Essas impugnações fundadas em violação da urna somente poderão ser apresentadas até a abertura desta. Parágrafo 3º. Verificado qualquer dos casos dos números, inciso 2º, inciso 3º, 4º e 5º do artigo, a junta anulará a votação, fará a apuração dos votos em separado e recorrerá de ofício para o Tribunal Regional. Parágrafo 4º. Nos casos dos números inciso 6º, inciso 7º, inciso 8º, 9º e inciso 10, a junta decidirá se a votação é válida, procedendo à apuração definitiva em caso afirmativo, ou na forma do parágrafo anterior, se resolver pela nulidade da votação. Parágrafo 5º. A junta deixará de apurar os votos de urna que não estiver acompanhada dos documentos legais e lavrará a termo relativo ao fato, remetendo-a, com cópia da sua decisão, ao Tribunal Regional. Artigo 166. Aberta a urna, a junta verificará se o número de cédulas oficiais corresponde ao de votantes. Parágrafo 1º. A incoincidência entre o número de votantes e o de cédulas oficiais encontradas na urna não constituirá motivo de nulidade da votação, desde que não resulte de fraude comprovada. Parágrafo 2º. Se a junta entender que a incoincidência resulta de fraude, anulará a votação, fará a apuração em separado e recorrerá de ofício para o Tribunal Regional. Artigo 167. Resolvida a apuração da urna, deverá a junta inicialmente: inciso 1º. Examinar as sobrecartas brancas contidas na urna,
anulando os votos referentes aos eleitores que não podiam votar. Inciso 2º. Misturar as cédulas oficiais dos que podiam votar com as demais existentes na urna. Terceiro. E inciso 4º. Revogados. Artigo 168. As questões relativas à existência de rasuras, emendas e entrelinhas nas folhas de votação e na ata da eleição, somente poderão ser suscitadas na fase correspondente à abertura das urnas,